Boa tarde. Viemos aqui apresentar nosso trabalho sobre alguns filmes e a relação dele com o Covid. Os filmes são Bird Box e O Nevoeiro, e o nosso grupo é composto pela Laura, pela Camille, pelo Caio e por mim, que sou a Júlia. Meu nome é Camille e eu vou falar sobre o filme Bird Box e a pandemia da Covid-19. Bird Box é um filme que mostra a luta de Mallory, interpretada por Sandra Bullock, para sobreviver com seus filhos em um mundo dominado por criaturas que, se avistadas, são letais aos humanos e que levam as pessoas a cometerem suicídio. Por isso, viver com os olhos vendados se torna a forma mais eficaz de garantir a sobrevivência. Apesar de ser um filme de ficção, podemos notar algumas semelhanças com a pandemia. No filme, para se protegerem da ameaça invisível, as pessoas são forçadas ao isolamento em suas próprias casas. Com isso, podemos relacionar com a pandemia de hoje, porque no começo vimos que as pessoas começaram a ficar mais em casa, e ruas ficando mais vazias e lojas fechadas. Mas no filme, ficar em casa não era o bastante, já que elas precisavam vendar seus olhos para evitar o contágio. A única diferença é que o coronavírus obrigou as pessoas a cobrirem o nariz e a boca, e ter outros cuidados, como lavar bem as mãos, passar álcool gel e evitar contato físico com outras pessoas. No começo do filme, a personagem principal não leva o surto a sério, já que as mortes estavam acontecendo bem longe, na Rússia. No início de Bird Box, Mallory está feliz em pintar seu estúdio antes que o surto comece. Sua irmã, Jessica, interpretada por Sarah Paulson, passa para levar alguns mantimentos para a grávida Mallory e a incentiva a ligar no noticiário para ver o que está acontecendo. Mallory não está tão incomodada e comenta que provavelmente ficarão bem, já que o surto está acontecendo tão longe. Quando a pandemia da Covid-19 começou na China, a maior parte do mundo não prestou muita atenção às notícias, até que o vírus chegou no mundo todo. Outra semelhança é que, no filme, algumas pessoas ignoram o conselho de usar uma venda no rosto e arriscam suas vidas ao ar livre. A pandemia da Bird Box é abordada ao sair de casa com os olhos abertos ou sem uma venda nos olhos, pois as vítimas são submetidas a visões que as levam a suicidar. Quando a pandemia da Covid-19 começou, comparamos aqueles que se recusaram a usar uma cobertura facial com aqueles que ficaram sem venda no filme, sem falar nas gangues de Bird Box que aparentemente eram imunes as visões e tentavam encontrar os sobreviventes restantes para forçá-los a tirar as vendas e ver, sendo parecidas com aquelas que são contra pessoas que usam uma máscara para evitar a propagação do coronavírus. O filme, quando retrata o suicídio de muitas pessoas contaminadas pela entidade maligna, nos permite uma reflexão social dos motivadores coletivos desse fenômeno. Sabemos que vivemos uma epidemia de depressão e ansiedade em nossa sociedade. No filme, Mallory entende que era a partir do sentido visual que as pessoas morriam, então a personagem cria uma estratégia para lidar com os medos e a possibilidade de morrer. Aceita também ser guiada pelo som dos pássaros para sair daquela situação. Nessa pandemia, percebe-se também como a saúde mental afetou tanto adolescentes como adultos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e também apresentava a maior incidência de depressão da América Latina, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. Durante a pandemia, a situação se agravou. Estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou um aumento de 90% nos casos de depressão. Já o número de pessoas com crise de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. Outra pesquisa encabeçada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstrou que, entre maio, junho e julho do ano passado, 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa. Oi, meu nome é Caio e eu vou apresentar o trabalho do filme O Nevoeiro com relação à pandemia do Covid-19. O Nevoeiro é um filme que se passa num cenário apocalíptico que acompanha a história de David Drayton, Thomas Jane, que após uma tempestade teve seu estúdio destruído por um temporal. Mais tarde surge um estranho nevoeiro das montanhas cobrindo toda a região, matando as pessoas misteriosamente que se encontram do lado de fora de suas casas, obrigando essas pessoas a se abrigarem em um lugar seguro. Não saberem o que está acontecendo, algumas pessoas que se abrigam no mercado tomam a decisão de sair, pois não levam muito a sério o que está acontecendo e acabam morrendo misteriosamente no nevoeiro, deixando os que estão lá dentro mais assustados e com medo. Para se protegerem do nevoeiro, as pessoas são obrigadas a ficarem presas no mercado, sem saberem o que realmente de fato está acontecendo, não tendo nenhuma explicação lógica para a morte daquelas pessoas que estavam no nevoeiro. Contudo, podemos relacionar com a pandemia o fato de que aconteceu de repente e tiveram pessoas que expressaram diferença, pois não parecia algo grave, que fosse algo de se preocupar, porque o Covid-19 no começo era somente na China,
e ao longo do tempo se espalhou pelo mundo todo. Isso acabou obrigando as pessoas a se isolarem dentro de suas casas, preocupadas com o mundo todo, sem nenhuma explicação para isso tudo. No decorrer do filme, o assunto mais discutível foi a personagem Sra. Carmody, Marcia Gay Harden, que pelo seu fanatismo e extremismo religioso acabou causando uma intriga enorme no filme, gerando conflito e mais caos entre os personagens, causando também até a morte de alguns, cativando as pessoas de mente fraca que estavam lá dentro, vendo um simbolismo naquilo tudo, dizendo que era um castigo divino, que a ira de Deus que estava caindo sobre a humanidade. Contudo, para a Sra. Carmody era o fim dos tempos, e o que o juízo final cairia em todos aqueles que não se arrependeram e não creram em Deus. E por causa disso, havia que ter sacrifícios para que aquelas pessoas possam ser perdoadas, dizendo ser a própria mensageira de Deus e que a palavra dela era verdadeira. Comparando com a pandemia, tem um fato que causou muita repercussão e também medo nas pessoas, que foi a palavra do pastor da Assembleia de Deus, que dizia que no dia 30 de março de 2021 passaria pela terra o anjo da morte do Apocalipse, e que as pessoas que saíssem de suas casas nesse dia seriam mortas. Afirmava ele ser a ira de Deus sobre a humanidade, gerando muito medo nas pessoas. Mas depois que passou do dia 30, vimos que não foi nada daquilo que o pastor dizia ser, mostrando que aquilo que ele tinha dito era mentira e que ele estava blasfemando contra a verdadeira palavra de Deus. O filme Bird Box rendeu várias interpretações. Dentro delas tem a interpretação da psicóloga Gabriela Graneiro sobre o perfil psicológico dos personagens de Bird Box. Podemos ver que a personagem Mallory Hayes demonstra indícios de depressão, visto quando ela pinta um quadro que demonstra a solidão dentro dela, um sinal de infelicidade, e sua hostilidade em se vincular e mostrar uma capacidade de amar. Exemplos de sintomas de uma possível depressão da personagem. A psicóloga Gabriela diz que as cenas de suicídio, pânico, são chocantes e metaforicamente representam a fragilidade humana. O desespero muito bem retratado no filme é o desespero interno que estamos vivenciando. Ela disse isso após associar o que sentimos com a pandemia do Covid-19 e as situações retratadas no filme. De acordo com um estudo da Universidade Flinders, na Austrália, publicado na revista científica PLOS ONE, o estudo feito com 1.040 participantes de 5 países demonstraram que 13,2% das pessoas apresentaram sintomas de estresse traumático como resultado da pandemia. Também, na pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à BBC News Brasil, que diz que 53% dos brasileiros declararam que a sua saúde mental piorou neste último ano. Isso também é tratado na pesquisa coordenada pela Fiocruz e com parceria em outras instituições. A pesquisa diz que se notaram que 47,3% dos trabalhadores de serviços sociais foram afetados com sintomas de ansiedade. Tanto no filme Bird Box quanto no filme O Nevoeiro, nós vemos as mudanças de comportamento dos personagens, graças a essas situações pós-apocalipse. Uma das frases que mais me marcou, dita no filme O Nevoeiro, foi: "Você pode chamar a polícia, mas se você tirar tudo isso e colocar as pessoas no escuro, deixá-las muito assustadas, tirando as regras, vai ver como elas ficam selvagens. Se assustar demais alguém, consegue que ela faça qualquer coisa. Elas vão seguir a qualquer um que propõe uma solução ou uma saída. Mas será que as pessoas são selvagens ou elas se tornam selvagens?" Thomas Hobbes defendia que o ser humano era naturalmente inadequado para viver em sociedade e ele dizia que nós só teríamos paz quando nos submetêssemos a um poder centrado e absoluto. Ele diz que o ser humano, em seu estado natural, viveria uma guerra permanente por poder próprio e que não se importaria em prejudicar outras pessoas. Ao vermos o filme O Nevoeiro, vemos que os personagens não se importavam em sacrificar outras pessoas para poderem salvar suas próprias vidas, acreditando em uma mulher extremista religiosa que diria que essa seria sua salvação. Mas ao contrário de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau defendia que o ser humano em seu estado natural nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então foi esse o nosso trabalho sobre os filmes relacionados com a pandemia. Espero que vocês tenham gostado do resultado.